Olá! A análise de hoje é sobre uma espera. E olha que espera, hein? Uma espera muito, mas muito longa mesmo. A gente vai mergulhar na história emocionante do retorno da Escócia à Copa do Mundo da FIFA. 28. Guarde bem esse número. Por 28 anos, uma das nações mais apaixonadas por futebol no mundo ficou de fora do seu maior palco. Mas essa espera acabou. Essa ausência que doía no peito dos torcedores finalmente chegou ao fim. Pois é, depois de quase 3 décadas, a Escócia está de volta à Copa do Mundo de 2026. Ok, vamos entender isso melhor. Como é que essa seca tão longa terminou? Bom, a classificação para 2026 foi conquistada, sim, da forma mais dramática que se possa imaginar. Tudo foi decidido num jogo final, um confronto absolutamente espetacular contra a Dinamarca, lá em 18 de novembro de 2025. E que jogaço! Uma vitória de 4-2 e o detalhe, com 2 gols marcados já nos acréscimos, para selar o destino. Pensa bem, depois de 6 tentativas frustradas de classificação desde 1998, a Escócia enfim carimbou o passaporte para a América do Norte. Agora, para entender por que esse retorno é tão emocionante, a gente precisa dar uma olhada no passado. A história da Escócia na Copa do Mundo é marcada por uma coisa que muitos chamam de fracasso glorioso. Pode até parecer difícil de acreditar hoje, mas sim, existia uma época em que a Escócia era figurinha carimbada no torneio. Entre os anos 70 e 90, eles se classificaram para 6 de 7 Copas do Mundo. Foi uma verdadeira era de ouro. Só que essa presença constante raramente virava sucesso de fato. E aí entra o tal fracasso glorioso, que resume perfeitamente essa jornada. Chegar com muita expectativa, jogar com uma garra incrível e, invariavelmente, cair fora na primeira fase, muitas vezes por um detalhe mínimo. E o maior exemplo disso tudo? A Copa de 74. A Escócia terminou aquele torneio com uma única seleção invicta. Eles seguraram um empate com o Brasil, que era o atual campeão, e com a Iugoslávia. E não levaram um gol sequer, e mesmo assim foram eliminados. É que a vitória por só 2-0 contra o Zaire custou caro, e eles ficaram de fora da fase seguinte pelo saldo de gols. Como a fonte que a gente analisou bem pontua, suas melhores lembranças quase sempre vêm com um toque agridoce. É uma história de quase, sabe? De momentos brilhantes que acabam com um gosto amargo na boca. E os números? Os números são frios, né? Eles contam essa história sem dó. Em 9 participações, contando com essa agora de 2026, a Escócia nunca, mas nunca mesmo, passou da fase de grupos. 0. Nenhuma fase de mata-mata. É uma estatística que eles estão, com certeza, desesperados para mudar. Então, quem é o responsável por finalmente quebrar essa seca? Vamos conhecer o arquiteto por trás desse retorno tão esperado. O nome dele é Steve Clarke. Ele assumiu o comando em 2019 e, apesar daquele jeitão mais reservado, deu muitos motivos para os torcedores sorrirem. Ele é o primeiro técnico da história a levar a Escócia a 3 grandes torneios. Ele construiu esse sucesso com muito pragmatismo e sendo leal a um grupo de jogadores de confiança. E essa jornada para se classificar para 2026, nossa, foi um reflexo perfeito da história escocesa, uma verdadeira montanha-russa de emoções. A campanha começou meio instável, sabe? Com vitórias que chegaram a arrancar vaias da própria torcida. Aí veio uma derrota para a Grécia, que deixou a vaga direta parecendo impossível. Mas o futebol é incrível. Um empate totalmente inesperado de Belarus na Dinamarca deu à Escócia uma nova chance, e eles agarraram com tudo, culminando naquela vitória espetacular. Então, vamos olhar para frente, para o torneio de 2026 e a oportunidade histórica que ele representa. O objetivo é muito claro, e também histórico. Pela primeira vez em 9 Copas, a Escócia tem uma chance real de finalmente quebrar essa barreira da fase de grupos e chegar ao mata-mata. E para isso vão precisar de gols. A grande referência histórica é o atacante Joe Jordan, com 4 gols. Ele é o único escocês a marcar em 3 Copas diferentes, um feito que serve de inspiração para o elenco atual. Então a grande questão é esta. Depois de tantas décadas sendo a nação do quase, do tal fracasso glorioso, dessas memórias agridoces, será que a Escócia de Steve Clarke consegue, enfim, virar essa página? Reescrever a própria história e alcançar o que nenhuma outra seleção escocesa conseguiu antes? Bom, a resposta para isso a gente só vai descobrir lá na América do Norte.